Quando nós vamos para o livro da lei, vemos que Abraão, quando foi posto à prova, ele ofereceu Isaque. Ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. E isso está apontando para Deus o Pai, enviando o seu filho Jesus para morrer pelos homens. E depois da história de Abraão e Isaque, Deus dá o sonho da escada para Jacó, onde anjos subiam e desciam. Cristo é a escada de Jacó, onde anjos sobem e descem. Veja que após o sacrifício de Cristo, Cristo deveria ressuscitar e ressuscitou e subiu aos céus. E durante 2000 anos, isto é, durante o quinto e o sexto milênio, os anjos sobem e descem sobre essa escada. E essa escada é o próprio Filho de Deus. E após o sonho de Jacó, Jacó tem um filho chamado José. José é traído por seus irmãos, e após isso, José é lançado na prisão, porém ele é libertado e constituído governador da terra do Egito. E Faraó disse a José o seguinte: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E isso está nos revelando que, quando José foi traído por seus irmãos, isso representa Jesus sendo traído por seus irmãos, que é o povo de Israel. Mas quando o Faraó disse que somente no trono o Faraó será maior que José, isso representa a subida de Cristo aos céus, onde ele se achegou ao Pai e se assentou à direita do trono de Deus, porque o Pai é maior em autoridade do que o Filho. Porque assim como o Faraó era maior em autoridade que José, assim também o Pai é maior em autoridade do que o Filho, mas a divindade do Pai e do Filho são a mesma. Já José governando o Egito representa Cristo governando o mundo inteiro após o toque da última trombeta. É claro que tem mais coisas para se falar a respeito da história de José, e não somente da história de José, mas também de outras pessoas. Porém, não vou falar neste estudo. A história diz que após a morte de José, os filhos de Israel ficaram no Egito trabalhando para Faraó. E isso está representando o tempo atual onde os filhos de Israel, isto é, a igreja, está trabalhando para edificar as coisas deste mundo, porque o mundo é o Egito, cujo faraó é Satanás. Já Moisés e Arão representam duas testemunhas. O faraó do Egito representa também o anticristo. Israel atravessando o Mar Vermelho, indo para o deserto, representa a igreja na metade dos 7 anos, onde eles estarão no deserto, que é o local longe da vista da serpente. E quando eles chegam perto do Monte Sinai, Deus manda Moisés dizer ao povo o seguinte: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. E ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E isso está nos revelando o seguinte, irmãos: os 2 dias em que o povo deveria se purificar representam os 2000 anos em que a igreja deve se purificar. E esses 2000 anos são o quinto e o sexto milênio, para que ao terceiro dia, que é o sétimo milênio, o Senhor Jesus desça do céu e haverá trovões e relâmpagos e espessa nuvem e forte clangor de trombeta. Em Êxodo, de capítulo 3, aborda que Moisés estava apacentando o rebanho de Jetrô, seu sogro, e Moisés foi com o rebanho para o lado ocidental do deserto. Ele chega no monte de Deus, a Horebe, que é o monte Sinai, e ele vê uma sarça ardendo em fogo, porém ela não se consumia. Isso era algo incomum, e o curioso é que Moisés diz que iria até lá e iria ver essa grande maravilha. E por causa disso, o Senhor, vendo que Moisés voltava para ver Deus, do meio da sarça, o Senhor diz: Moisés, Moisés.
E Moisés respondeu: Eis-me aqui. Deus diz a Moisés para ele não se achegar ali perto da sarça e que era para ele tirar as sandálias, pois o local em que Moisés estava é terra santa. E o interessante é que o salmista, no livro de Salmos, afirma dizendo: os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. E veja que o salmista diz que o Sinai se tornou em santuário. Observa-se que o Senhor tratou o Sinai como o santuário. E o texto continua dizendo que Moisés temeu ao olhar para Deus, e por isso ele escondeu o rosto. Então o Senhor se revelou a Moisés naquele momento em chama de fogo, em meio a uma sarça. Saiba que Êxodo de capítulo 3, ele está apontando para Apocalipse de capítulo 1. Mas alguém pode perguntar, como assim Êxodo de capítulo 3 está apontando para Apocalipse de capítulo 1? Bom, respondendo essa pergunta, veja que essa sarça de Êxodo 3 está apontando para o candelabro de Apocalipse capítulo 1, em que o Senhor Jesus, no santuário celestial, está andando no meio dos candeeiros. E o interessante é que o Senhor Jesus, em Êxodo, está começando a última semana, no primeiro Êxodo, chamando as suas testemunhas, as suas duas testemunhas, começando por Moisés e depois Arão. Em Êxodo é dito que o anjo do Senhor apareceu no meio da sarça ardente, mas nos versos adiante diz que é Deus quem estava no meio da sarça ardente. E isso nos revela que o anjo do Senhor na sarça, o qual apareceu para Moisés, é o Senhor Jesus Cristo antes de se fazer carne, pois o próprio livro de Êxodo está mostrando isso. E assim como o Senhor enviou Moisés e Arão para tirar o povo de Israel da terra do Egito, assim também o Senhor Jesus, no início dos 7 anos, enviará suas duas testemunhas, que é uma porção de judeus e gentios que têm fé em Cristo. E eles estão representados na igreja de Filadélfia e Esmirna. E a mensagem deles irá acordar as 5 igrejas, cujas igrejas têm indivíduos prudentes e indivíduos imprudentes. Já em Êxodo de capítulo 4, é abordado o assunto a respeito do bordão, que é a vara. Veja que Moisés tinha o bordão, a vara na mão, e o Senhor mandou Moisés lançar o bordão no chão, e a vara se transformou em serpente. E o Senhor mandou Moisés pegar a serpente pela cauda, e Moisés estendeu a mão, pegou pela cauda, e a serpente se tornou em vara. Observe que o Senhor fala a respeito da vara, pois essa vara apontava para o anjo do Senhor, indo com Moisés para o Egito. Porque o profeta Isaías, no capítulo 63, diz que o Senhor fez o seu braço glorioso andar à mão direita de Moisés. E o braço de Deus é Cristo, porque Isaías 53 fala a respeito da morte e ressurreição do braço do Senhor. Então a vara está representando o braço de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, indo com Moisés para livrar o povo da terra do Egito. Quando nós vamos no livro de Números, observa-se que houve a rebelião de Corá. Ele queria que toda a nação de Israel fosse sacerdote, mas nem todo o povo se tornou sacerdote, porque o povo pecou. E por isso somente Arão e sua linhagem ficou com o sacerdócio. Já os levitas seriam auxiliares de Arão e seus filhos. E por isso Corá e os que o seguiam foram mortos por causa da maldade deles. Já no capítulo 17 é falado sobre o assunto a respeito da vara de Arão. Veja que Deus manda Moisés falar aos filhos de Israel para fazerem 12 varas, as quais representam as 12 tribos de Israel, cujas varas tinham o nome dos chefes das 12 tribos de Israel, porém o nome de Arão ficou na vara de Levi. E essas varas foram colocadas perante o Senhor na tenda do testemunho. E a vara que viesse a florescer, essa foi a vara escolhida pelo Senhor. E no dia seguinte, Moisés viu que a vara com o nome de Arão floresceu, pois nessa vara inchou gomos, produzindo flores e dava amêndoas, revelando que o Senhor, no tempo da antiga aliança, escolheu dentre os filhos de Levi Arão e seus filhos para o sacerdócio. E essa vara de Arão ficou dentro da arca da aliança para testemunho. Veja que no livro de Êxodo, no capítulo 13, o Senhor manda Moisés separar para ele os primogênitos das mães entre os filhos de Israel.
o Senhor Deus disse que os primogênitos dos filhos de Israel seriam resgatados. E os primogênitos dos filhos de Israel, na antiga aliança, servia de sinal na mão e por frontal entre os olhos. E se nós formos no livro de Números, nos capítulos 8 e 3, veremos que o Senhor diz que tem tomado os levitas do meio dos filhos de Israel em todo lugar dos primogênitos que saísse das mães entre os filhos de Israel. Ou seja, na antiga aliança, primeiramente, o Senhor queria pegar todos os primogênitos dos filhos de Israel e os transformar em sacerdotes, de maneira que todo aquele que fosse primogênito seria sacerdote do Senhor. E isso era a intenção do Senhor. E por que isso não aconteceu? Isso não ocorreu porque os filhos de Israel adoraram um bezerro de ouro e não quiseram se arrepender. Mas os levitas se arrependeram, e somente a casa de Arão se tornou sacerdotes. Mas os levitas faziam o serviço da tenda da congregação. E por isso que, em Números, o Senhor diz que pegou os levitas em lugar dos primogênitos. Porém, qual era a intenção do Senhor? A intenção do Senhor era que todo o primogênito de Israel se tornasse sacerdote. Mas isso não aconteceu, e esse modelo que era para a antiga aliança, o Senhor colocou na nova aliança, onde todo o povo de Deus da nova aliança é primogênito do Senhor. Então, se Israel seguisse o que Deus havia dito, obedecendo os mandamentos, não adorando o bezerro, o modelo que Deus estabeleceu para os primogênitos permaneceria, e as 12 varas floresceriam, e não somente a vara de Arão. Mas isso não aconteceu, e por isso somente a vara de Arão floresceu, dando testemunho contra o povo. E essa vara foi colocada na Arca da Aliança para testemunho. Saiba que dentro da Arca da Aliança tinha os testemunhos contra o povo. Saiba que a vara de Arão, o maná no pote de ouro e as tábuas dos 10 mandamentos estavam testemunhando a rebeldia do povo. Porém, estes testemunhos falavam também a respeito de bênçãos da nova aliança, pois quando Cristo voltar, ele vai florescer a igreja como a amendoeira. Observa-se que os primogênitos da antiga aliança está apontando para os 144.000 de Apocalipse, pois lá diz que eles estão selados com o nome de Deus e o nome de Cristo em suas testas. Veja que os primogênitos da nova aliança somos nós, porque o selo de Deus está nos primogênitos da nova aliança contra a marca da besta. Os 144.000 é todo o povo de Deus. Já as tábuas de pedra dos 10 mandamentos representam o coração duro do homem. Contudo, na nova aliança, a lei de Deus chega nos nossos corações através do Espírito prometido, o qual está escrevendo a lei de Deus nos nossos corações. E a lei de Deus estará em nossos corações em plenitude quando estivermos transformados em imortais. E não precisaremos ensinar a lei para os nossos irmãos, porque desde o maior no reino de Deus até o menor no reino de Deus conhecerão ao Senhor, conforme diz em Jeremias de capítulo 31. Já o maná escondido tem revelação também, porque o livro da lei diz que o maná caía do céu e o povo de Israel teria que colher a sua parte, mas não deveriam deixar para o dia seguinte, porque apodrecia. Porém, no sexto dia colheram o pão em dobro, 2 gomes para cada um, e guardaram-no até a manhã do sábado, como Moisés ordenou. E não cheirou mal, nem deu bichos, porque no sétimo dia não havia maná no campo. E Deus havia dito para Moisés e Arão que ele queria que parte do maná fosse colocado num pote de ouro e que fosse colocado na Arca da Aliança para ficar sendo testemunho. Veja que a história vai nos dizer que o povo teve nojo do maná e o desprezou. Veja que o pão que Deus mandava para o povo representava Cristo, que é o verdadeiro pão que dá vida eterna, o qual foi desprezado pelo povo. E assim como o maná que descia do céu perecia no dia seguinte, isso está apontando para Cristo sendo morto. Mas assim como o maná foi colocado num pote de ouro e não estragava, isso representa a glorificação de Cristo, porque embora Cristo tenha morrido, ressuscitou em corpo de glória. E assim como o maná no pote de ouro foi colocado dentro da Arca da Aliança, assim também Cristo, estando ressuscitado,
foi introduzido no santuário de Deus, que é o céu, e se achegou ao trono de Deus, o qual estava prefigurado na Arca da Aliança, porque Isaías diz que o Senhor está entronizado acima dos querubins. E isso está nos revelando que a arca está apontando para o trono de Deus. E Jesus, em Apocalipse, diz que nos dará o maná escondido. E isso quer dizer que ele nos dará a imortalidade, porque nós seremos revestidos da realidade do ouro, que é o corpo glorificado na volta de Cristo, obtendo assim a vida eterna. Sabe que a respeito do assunto sobre a primogenitura, o Senhor Jesus é chamado de primogênito, pois ele é chamado de primogênito entre os irmãos, primogênito dos mortos e primogênito de toda a criação. Saiba que o escritor da carta aos Hebreus, tendo em mente o assunto dos primogênitos no livro da lei, ele nos chama de igreja de primogênitos, porque ele diz: Tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Veja que o escritor da carta aos Hebreus estava querendo nos dizer que aquele plano sobre os primogênitos serem sacerdotes da antiga aliança não se cumpriu naquele tempo da antiga aliança. Mas, como os propósitos de Deus não podem ser frustrados, esse plano está em vigor na nova aliança, que é superior à antiga aliança, porque toda a igreja do Cordeiro é os primogênitos da nova aliança, não por nascimento de carne e sangue, mas pela fé em Jesus Cristo. E por isso que na volta de Cristo seremos literalmente reino de primogênitos da nova aliança. Para entendermos melhor esse desenvolvimento do assunto a respeito das varas que o Senhor desenvolveu, temos que ir nos profetas. E quando a gente vai em Zacarias de capítulo 11, versos 7 ao 14, vai dizer: Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas. A uma chamei de graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores num mês, então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: Não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia. E as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: Se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: Arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara, chamada União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Essa parte de Zacarias, irmãos, nos revela muita coisa, porque em Zacarias o Senhor diz que as ovelhas não queriam obedecê-lo, e o pastor, que é o Senhor, perdeu a paciência com as ovelhas. E por causa disso, o Senhor disse a elas que quem quer ser destruído, seja destruído. E depois o texto nos mostra que o Senhor pegou a vara, chamada graça, e anulou a sua aliança que fez com todos os povos. E por isso a gente tem que entender sobre qual é o tempo em que o Senhor anulou essa aliança com os povos. E depois o texto nos mostra o valor que o povo paga para o pastor. E o valor é de 30 moedas de prata. E isso nos lembra o que aconteceu com o Senhor Jesus, porque Jesus foi traído por 30 moedas de prata. E depois disto, o texto continua nos dizendo que houve a quebra da segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Veja que a linha do tempo mostrada em Zacarias 11, com relação às 2 varas e a traição contra Jesus, não pode ser interpretada na sequência que o texto apresenta, porque os textos estão de maneira espalhada, pois entre uma vara e a outra mostra a traição contra o Senhor Jesus Cristo. E por isso o texto não está na sequência correta,
mas está de maneira espalhada. E por causa disso, nós temos que organizar os textos. E quando a gente vai em Mateus capítulo 27, versos 1 ao 4, vai dizer: Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em um conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Agora, irmãos, devemos ver de maneira organizada alguns dos textos de Zacarias capítulo 12. Veja que o Senhor diz que anula a aliança com todos os povos. E qual foi o tempo em que o Senhor fez aliança com todos os povos? O Senhor fez aliança com todos os povos no tempo de Salomão, porque havia paz em Jerusalém e havia paz em todos os povos nos dias de Salomão. Saiba que Deus havia colocado todos os inimigos debaixo dos pés de Davi, como Salomão falou em 1 Reis, no capítulo 5. E durante o tempo que Salomão obedecia ao Senhor, havia paz no mundo inteiro. Mas depois que Salomão desobedece ao Senhor, o Senhor quebra a vara da graça que fazia a aliança com os povos. E por isso os povos voltam a lutar contra Jerusalém. E por causa também do pecado de Salomão, o Senhor quebra a irmandade entre a casa de Judá, que são 2 tribos e alguns levitas, e a casa de Israel, que são as 10 tribos. E por este motivo ocorre a divisão entre Judá e Israel. E nisso tudo observa-se que o Senhor quebrou a vara da graça com os povos e depois quebrou a vara da união entre Judá, as 2 tribos, e Israel, que são as 10 tribos. E depois disso, o Israel de 10 tribos é rejeitada e lançada nas nações. E depois, Judá é levada para cativeiro na Babilônia. Após isso, alguns judeus voltam para Jerusalém. E nisso vemos que a casa de Judá volta para a terra de Israel, pois era necessário que isso acontecesse para que se levantasse o leão da tribo de Judá. E depois, Jesus vem na sua primeira vinda e o seu salário é pesado por 30 moedas de prata, pois o salário do pastor é pesado quando ele é traído por Judas. E por causa disso tudo, irmãos, o profeta Ezequiel profetizou a união das 2 varas que representa a casa de Judá e a casa de Israel. Em Ezequiel de capítulo 37, em razão de que Jesus, por intermédio da cruz, uniu as varas descritas em Ezequiel, que é a casa de Judá e casa de Israel, em um só corpo. E quando as 2 casas forem unidas literalmente na volta de Jesus, irá haver paz para todos os povos no milênio, pois no reinado de Cristo haverá paz e segurança verdadeira para os povos. E por isso o Senhor Jesus aparece em Zacarias de capítulo 11, porque é ele o que vai restaurar todas as coisas. Veja que as 2 varas que é apresentado em Ezequiel capítulo 37 não é as 2 varas de Zacarias de capítulo 11, onde aparece a vara da graça e a vara da união. Não é as mesmas varas. São contextos diferentes. Se você não entendeu o que foi dito, comente nos comentários abaixo. E quando a gente vai em Ezequiel de capítulo 37, versos 15 ao 22, vai dizer: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, e faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei o pedaço de madeira de José que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e os ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois: Assim diz o Senhor Deus:
Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Em Jeremias 31, versículo 9, vai dizer: Virão com choro e com súplicas, os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. E quando a gente vai em Gênesis capítulo 49, versos 9 ao 10, vai dizer: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Observe o seguinte, irmãos. Essa profecia da união das varas, em Ezequiel 37, tem mais uma camada profunda de revelação a respeito da restauração das duas casas do Israel espiritual, pois nesta profecia contém promessa da primogenitura e do cetro para as 12 tribos do Israel segundo o Espírito. Veja que em Jeremias, o Senhor diz que Efraim, que são as 10 tribos, é o primogênito dele. Mas em Gênesis 49, o Senhor mostra que o cetro, a realeza, é de Judá. Então, observe que a união das duas varas em Ezequiel 37 nos traz a revelação a respeito disto, porque a profecia não fala somente da união de Judá, que são judeus em Cristo, e Efraim, que são gentios em Cristo, mas há mais profundidade na profecia. Repare que o Senhor fala de uma vara que representa a casa de Judá e os filhos de Israel, seus companheiros, e fala de uma outra vara que representa Efraim e toda a casa de Israel, seus companheiros. E nisso vemos o Senhor falando que essas varas estão apontando para a união das duas casas de Israel. Porém, olhando numa camada mais profunda de revelação do texto, o Senhor também quer nos dizer que só na vara de Judá já está as 12 tribos de Israel. Porque o Senhor está falando que Judá representa o cetro. Observe que na vara de Judá, o Senhor nos diz que o cetro não vai ser só de Judá, mas será das 12 tribos do Israel espiritual. E o texto continua nos dizendo que na vara de Efraim, que representa a primogenitura, não vai ser só Efraim que vai ser o primogênito, mas as 12 tribos do Israel espiritual são os primogênitos. Portanto, as duas varas não falam somente da casa de Judá e da casa de Israel, mas fala a respeito das 12 tribos, representados na vara de Judá, e por isso terão o cetro, e das 12 tribos representadas na vara de Efraim, tendo a primogenitura, e juntos serão um reino de 12 tribos primogênitos, que será restaurado literalmente na volta de Cristo com poder e glória, pois as duas casas do Israel espiritual só será restaurado literalmente na ressurreição dos mortos. E em Êxodo capítulo 4, versículo 22 vai dizer: Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu primogênito. Observe que em Êxodo o Senhor chama Israel de primogênito. Veja que Deus queria que Israel fizesse tudo o que ele queria, porque Deus queria que eles se tornassem reino de primogênitos, de acordo com o que o Senhor estabeleceu na antiga aliança, conforme eu lhes expliquei a respeito da primogenitura. Contudo, o povo de Israel foi rebelde, e por isso os levitas foram colocados no lugar dos primogênitos, e somente a casa de Arão tinha o sacerdócio. E por isso somente a vara de Arão floresceu. Mas o Senhor queria que as 12 varas florescessem, mas não aconteceu. Contudo, o propósito de Deus permanece, porque na nova aliança o Israel espiritual é o primogênito do Senhor, os quais estão trabalhando nas coisas deste mundo, que é o Egito, cujo faraó é o diabo. Mas assim como o Senhor apareceu na sarça para Moisés, e após isso fez com que ele encontrasse Arão, e os dois foram enviados, assim também o Senhor aparece em Apocalipse de capítulo 1 para enviar as suas duas testemunhas para acordar o povo, e o povo irá para o deserto, que é o local longe da vista da serpente.
E quando Cristo voltar, o Israel espiritual será restaurado, literalmente, e seremos um reino de primogênitos. E assim as 12 tribos do Israel espiritual em Cristo florescem. E deste modo seremos filhos que não mentirão. Porque Isaías havia dito a respeito do Israel da antiga aliança o seguinte: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades, porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão. E se lhes tornou seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Veja que o povo de Israel, da antiga aliança, se rebelaram contra o Senhor, mentindo contra Deus. Mas o Senhor, na sua presciência, já havia enxergado a igreja, os quais são os 144.000 no céu. E eles são filhos que não mentirão, pois receberão a imortalidade para nunca mais pecar. E eles que governarão o mundo inteiro, e haverá paz no mundo. Pois, após a união literal da igreja na volta de Cristo, a igreja e Cristo governarão o mundo inteiro, e haverá aliança com os povos do milênio. E quando a gente vai em Zacarias de capítulo 11, versos 15 a 17, vai dizer: o Senhor me disse: toma ainda os pretextos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Veja que o Senhor, ainda em Zacarias capítulo 11, nos diz que suscitará um pastor insensato e inútil, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas, e lhes arrancará até as unhas. E esse pastor inútil é o anticristo. E quando a gente vai em Êxodo de capítulo 25, versos 31 ao 36, vai dizer: farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Observe que o Senhor mandou Moisés fazer o candelabro de ouro. E nesse candelabro havia 6 hastes, que são os 6 braços do candelabro. Havia 3 braços na esquerda e 3 braços na direita. Porém, o candelabro tem o corpo central, o qual sustenta os 6 braços. Veja que em cada braço havia 3 cálices com formato de amêndoas. E o total do formato de amêndoas nos 6 braços dá 18. Porém, no corpo central do candelabro havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. E se pegarmos todos os formatos de amêndoas no candelabro, dá o resultado de 22 cálices com formato de amêndoas. Existem modos de se visualizar esses formatos de amêndoas.
Veja que um dos modos de se visualizar o candelabro é o seguinte: se contarmos o número de cálices da primeira fileira do candelabro, os cálices com formato de amêndoas dá o resultado de 7 cálices com formato de amêndoas. Já o outro modo de se visualizar é o seguinte: é visualizar a parte de baixo desses 7 cálices. E se visualizarmos essa parte de baixo, sem contar a primeira fileira de cima, dá o resultado de 15 cálices com formato de amêndoas. Já o outro modo de se visualizar o formato de amêndoas é o seguinte: visualizar todo o candelabro, que dá o resultado de 22 cálices com formato de amêndoas. E o outro modo de se visualizar esses formatos de amêndoas é o seguinte: se contarmos todos os cálices com formato de amêndoas, sem contar o cálice com formato de amêndoa, que fica acima de 3 cálices do corpo central, e pegarmos esses 3 cálices e contar com os cálices que estão nos 6 braços, dá 21 cálices de amêndoas. E isso tudo, irmãos, tem revelação. Saiba que o candelabro está apontando para Cristo e para a igreja. Veja que os 7 primeiros cálices com formato de amêndoas está apontando para o mês 7. Já os 15 cálices com formato de amêndoas está apontando para o início da festa dos tabernáculos, que começava no dia 15 do 7º mês. E o total de cálices com formato de amêndoas, que dá 22, está apontando para o 8º dia, o qual vinha depois dos 7 dias da festa dos tabernáculos, porque a festa dos tabernáculos começava dia 15 e ia até o dia 21, e no dia 22 havia descanso. Observe que no candelabro vemos 6 braços e um corpo central, e isso está apontando para os 7 milênios, pois o primeiro braço, o segundo braço e o terceiro braço estão apontando para os 3 milênios. Já o corpo central, que é o meio do candelabro, aponta para o 4º milênio, onde acontece a primeira vinda de Cristo. E esse tempo é chamado de plenitude dos tempos. E depois disso vem o 5º braço, que aponta para o 5º milênio, já o 6º braço aponta para o 7º milênio, e o 7º braço aponta para o 7º milênio. Saiba que o candelabro foi feito de ouro puro, para nos falar também a respeito da eternidade de Cristo. Já a Arca da Aliança, além de representar o trono de Deus, ela também fala a respeito da humanidade de Cristo e da glorificação de Cristo, porque a Arca da Aliança foi feita de madeira e depois disso foi coberta de ouro puro, por dentro e por fora. E isso nos revela que a madeira fala a respeito da vida de Cristo sem glória em carne. Já a cobertura de ouro fala a respeito da glorificação de Cristo quando foi ressuscitado. Veja que a festa dos tabernáculos começava no dia 15 do 7º mês e ia até o dia 21. E isso está apontando para os 1000 anos do reinado de Cristo sobre a terra, conforme diz em Zacarias de capítulo 14, onde as nações restantes terão que ir para Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. E em Apocalipse 7, a igreja no céu está com palmeiras nas mãos. Porém, o dia 22, o qual em Levítico é chamado de 8º dia, está apontando para a eternidade futura, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º houve um descanso. E Isaías diz que Deus anuncia o fim desde o princípio da fundação do mundo. E Moisés diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Então, os 7 dias da criação está apontando para milênios. Observe que durante 6.000 anos, Deus está trabalhando a favor da salvação dos homens, para que eles venham a entrar no 7º milênio, que é os 1000 anos do reinado de Cristo sobre o mundo. E nesse tempo haverá descanso para as nações restantes, para a igreja, para Cristo e o Pai. Não que o Pai e o Filho precisem de descanso, mas o diabo estará preso nesse tempo. E por isso haverá descanso no coração do Pai e do Filho nesse tempo. E nesse tempo, Deus estará trabalhando juntamente com a igreja imortal a favor da salvação das nações restantes. E depois do 7º milênio, vem a eternidade futura, o qual Pedro, na sua segunda carta, chama de dia eterno, porque Pedro cita o que Moisés fala sobre um dia para Deus é como 1000 anos. E no dia do Senhor, que é o dia de Deus, Cristo voltará, e os céus e a terra que agora existem passarão, para que venham os novos céus e a nova terra. E esse dia do Senhor, no qual Cristo volta, é o 7º milênio,
onde Cristo retorna para restaurar todas as coisas. Mas Pedro, no final da sua segunda carta, diz: Ao Senhor seja a glória tanto agora como no dia eterno. E esse dia eterno é a eternidade futura. Veja aqui em Êxodo, de capítulo 25, de versículo 35, vemos que há 3 maçanetas que saem dos 6 braços do candelabro. E se contarmos os cálices com formato de amêndoas, a partir dessas 3 maçanetas, iremos tirar um cálice com formato de amêndoa que fica acima de 3 cálices do corpo central. do candelabro. E nisso vemos o resultado de número 21, que está apontando para o dia 21, que fala a respeito dos 7 dias da festa dos pães asmos. E o pão sem fermento representa Cristo sem pecado, pois o fermento aponta para o pecado, porém Cristo é sem fermento, ou seja, sem pecado. Observe que, nessa revelação do candelabro, vemos o convite de Cristo para todos os homens debaixo dos céus virem a participar da eternidade de Cristo, porque Cristo, no tempo de hoje, chama a todos os homens para virem fazer parte da igreja, crendo no seu sacrifício. Saiba que observamos o convite de Cristo para os homens, no tempo que se chama hoje, para participarem da eternidade de Cristo, a qual está representada no candelabro. E quando formos, por meio da eternidade de Cristo, transformados em imortais, saiba que, na realidade da festa dos tabernáculos, que é o tempo do descanso de Deus, teremos acesso ao céu para cantarmos diante de Deus. E é isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.